Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais um papo integrativo hoje um pouquinho mais cedo, né? Vamos receber hoje a nutricionista Larissa, né? Ela faz parte do nosso quadro, nossa equipe, né? Eu, Alessandra, sou dentista, biológica integrativa. A Larissa é nutricionista integrativa e a Paula, que é terapeuta sistêmica. Então hoje a gente vai receber a nutricionista como convidada, né, para falar sobre o Dia do Nutricionista em homenagem, né, ao Dia do Nutricionista. Tá? Então vamos receber hoje a Larissa. Já aceitei, Larissa. Lembrando que nós somos a Health 5D, uma comunidade de saúde integrativa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom, Larissa? Tudo bem, tudo tranquilo. Estava falando aqui que nós somos a Health 5D, comunidade de saúde integrativa, e nós queremos conectar profissionais de saúde integrativa com pessoas que buscam por esse tipo de abordagem em saúde, né? Então, se você é um profissional de saúde integrativa, cadastre-se no site e esteja mais disponível, visível para que essas pessoas possam te achar. E se você é um paciente, um cliente que está buscando, né, esse tipo de abordagem, né, nós temos no nosso site já alguns profissionais cadastrados. Se vocês conhecem algum outro profissional que ache interessante indicar para se cadastrar, indica o nosso perfil, o nosso site, canal no YouTube. Então, a gente está aqui para isso, para trazer mais informações de saúde. Certo? Então, hoje vamos receber a Larissa como nutricionista integrativa, falando sobre o dia do nutricionista, né? Então, a gente queria trazer exatamente a abordagem da nutrição integrativa para trazer os pontos, né, que diferenciam, né, para poder trazer essa visão do integrativo. O que diferencia do nutricionista com a visão convencional, né, com a formação convencional. Então, eu queria, Larissa, começasse falando um pouquinho assim, o que é essa nutrição integrativa, quais são as diferenças, né, da sua visão. Tá, então vamos lá. Então, hoje eu não estou como Hoje, entrevistadora, né? Hoje eu estou como entrevistada, estou sentindo na pele aqui. Então, também queria dar os parabéns para os meus colegas, né? Hoje, dia do nutricionista, então os colegas que atuam tanto em área clínica ou em área de saúde coletiva, enfim, a nutrição ela é ampla, são diversas áreas, né? Então, parabéns a todos os nutricionistas. E respondendo a sua pergunta, né? O que é nutrição integrativa? Então, a nutrição integrativa, na verdade, ela é uma abordagem, né? O correto é a gente falar nutrição com uma abordagem integrativa. Para resumir, a gente acaba chamando de nutrição integrativa, mas ela vem principalmente da nutrição clínica funcional e que é um olhar, já é uma ciência mais integrativa. Então, a nutrição funcional ela tem esse olhar amplo, né? Não só para a doença. E acho que o que pode diferenciar, de uma certa forma, da nutrição convencional, né, do nutricionista convencional, não tirando mérito, né, mas o nutricionista convencional, geralmente, ele tem um olhar mais para a doença em si, para a contagem de calorias, né, é algo mais, digamos, bem técnico dentro da nutrição, né? Mas, mesmo assim, a gente vê que as universidades, os programas, né, os projetos pedagógicos das universidades já estão incluindo também as disciplinas de nutrição funcional, então esse olhar vem se modificando. Então, o olhar que a gente tem, a diferença, né, o olhar que o nutricionista funcional com abordagem integrativa vai ter, é de saber como é que está essa pessoa como um todo, né, ter esse olhar holístico, de saber não só querer entender não só o motivo pelo qual a pessoa está ali, né, em relação às queixas, aos sintomas, aos sinais, mas saber tudo em torno dessa pessoa. Então, esse é o grande tchan, né? Então, inclusive, as consultas de nutrição funcional, as primeiras consultas, são bastante demoradas, as anamneses são um pouquinho mais longas, né? Porque a gente quer saber tudo. Como é que está a digestão, como é que está a eliminação, como é que funciona o intestino, como é que a pessoa dorme, se ela dorme bem, se ela não dorme, né? Porque ali no sono a gente tem uma série de funções metabólicas, regenerativas acontecendo. Como é que está a parte de transporte, saúde do sangue? Como é que está a parte da pele? Se tem alergias, se tem manifestações cutâneas, enfim. A gente olha para tudo. E não deixa de olhar para o ambiente que essa pessoa se encontra, se ela tem tranquilidade na hora de fazer uma refeição, se ela tem parentes que ajudam ela a fazer a refeição, né? Se ela mora sozinha, enfim, são muitas coisas. E a gente vai olhar também a parte emocional, espiritual, né? A parte mental,
como está a saúde mental, se a pessoa tem alguns sinais, né, que mostrem que a saúde mental está abalada, ou se a pessoa tem muitas crenças que limitam a adesão ao planejamento alimentar, à orientação alimentar, ou se a pessoa tem uma dificuldade muito grande de se conectar. E aí a gente fala um pouco da autorresponsabilidade, que a gente tanto fala dentro da saúde integrativa, né? Que os profissionais, eles são ferramentas, eles são estratégias para que cada indivíduo consiga, dentro da sua autorresponsabilidade, achar o seu caminho, né? De saúde, de paz, enfim. Então, tudo isso a gente consegue ir tateando, né? E perguntando, às vezes, não na primeira consulta, porque já é muito longo, e dependendo, a gente tem uma escuta muito grande, né? Uma escuta muito ativa também. E aí, dependendo do que a pessoa tem para nos contar, a gente precisa ir dividindo isso em etapas, para poder ter um resultado interessante em médio e longo prazo, né? Então, o tratamento com nutrição integrativa é um tratamento que ele demanda um tempinho, porque é uma questão também da pessoa começar a desenvolver também ali um certo autoconhecimento quando ela ainda não vem nessa estrada. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se ficou confuso. Não, sim. Na verdade, a gente tem, né, de fora, assim, do nutricionista, é aquela pessoa que vai fazer os cálculos alimentares, né? Que vai dizer que tem que comer isso, como que é feito esse cardápio. E aí a visão do nutricionista que a gente, convencional, ela é muito pautada naquela coisa do pão com margarina, café com leite, arroz com feijão, né? E aí qual vai ser a quantidade que eu vou comer, é isso que é o saudável e é isso que é o bom. E não tem muito o olhar individualizado, né? Se eu não posso tomar leite, não, mas leite é bom para todo mundo, né? Então, eu acho que é um diferencial também desse olhar. Não, eu, inclusive, lá no início, né, da minha formação, que quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru, né? Então, é claro, lá no início eu tive isso também, de prescrever muito margarina, né? Tipo, margarina que faz bem pro coração, né? Não preciso citar o nome. Mas junto com creme cracker, né? Então, assim, muitas farinhas refinadas, açúcar. Então, é claro que a gente tem noção, né, das questões em relação às propriedades dos alimentos. Então, obviamente, a gente não vai falar para a pessoa ir colocando açúcar para fechar um valor calórico que a gente queira. Né? Uma coisa que a gente até brincava, às vezes, às vezes vai colocando goiabada para fechar o valor calórico total que o trabalhador precisa, que ele precisa de um valor energético alto. Então, assim, hoje a visão é outra, né? É expandida. É você saber também do potencial que os alimentos têm na sua saúde, o potencial que eles têm em causar inflamações subclínicas, crônicas, né? E em longo prazo isso pode trazer repercussões de doenças, repercussões na saúde, inclusive mental. Então, assim, já se avançou bastante, não só dentro da nutrição funcional, mas na nutrição de modo geral, né? Eu lembro que as dietas, elas eram feitas prontas, né? Você saía de lá com um papelzinho já, é isso aqui. Mas todo mundo ganhava o mesmo, né? Então, dieta de 1.500 calorias, 1.600 calorias, 1.700 calorias. Então, assim, dentro da visão da nutrição funcional, e ainda mais com essa abordagem integrativa, é impossível isso. Impossível, porque cada ser é único, né? Cada ser é realmente individualizado. Por mais que sejam irmãos que morem na mesma casa, ou marido e mulher, enfim, não tem como fazer a mesma alimentação, porque cada um tem um ritmo de vida, cada um tem uma forma de se relacionar com o alimento também. Então, nem sempre é tudo tão certinho, né? Não é aquela matemáticazinha, 1 mais 1 igual a 2. Não tem como fazer isso. Então, a gente precisa escutar muito. Então, essa escuta ativa, ela é muito importante dentro do atendimento, né? É muito importante, porque ali a gente vai captando nuances, vai captando situações em que, se a gente deixar passar, muitas vezes a pessoa não vai ter uma adesão interessante da proposta que a gente está oferecendo a ela dentro de uma reeducação alimentar, né? Dentro de uma orientação alimentar. Então, isso é bem importante. Ó, a Débora aí. Débora, parabéns para você também. A Débora já é uma colega querida já de muito tempo, da época de estágio. A Santa Casa. Então, Larissa, então, na visão da saúde integrativa e funcional, a gente tende a buscar causas, né?
as causas das doenças, a causa daquele sintoma, não simplesmente remediar, né? Então a gente vai do que está, de fato, trazendo aquele sintoma, aquela doença. Então você poderia dizer que existem doenças que estariam relacionadas com uma alimentação inadequada? E assim, se a gente alterar essa alimentação, essa doença, esse sintoma, ele vai regredir? Como é que é a tua experiência? Assim, a alimentação é a base de tudo, né? A gente tem um, um corpo, um organismo altamente complexo, mas o que fornece a energia, né, o tijolinho do corpo, né, é a alimentação. Não tem jeito. A gente tem a respiração, né, tem os sentimentos, tem a movimentação, tudo faz parte. Mas o que vai gerar essa energia e de que forma vai gerar essa energia para o corpo tem a ver com o nosso combustível, né? E aí o combustível vem da alimentação. Então a gente pode sim dizer que, né, a alimentação inadequada pode gerar sinais, sintomas, doenças, principalmente aquele tipo de alimentação inadequado que é consumido há muito tempo, em longo prazo, né, trazendo doenças crônicas, tipo o diabetes é uma doença crônica, a hipertensão arterial, né, então, todas as doenças cardiovasculares, a própria obesidade, também considerada uma doença. Então, os hábitos alimentares e o estilo de vida associado têm uma repercussão, sim. Né? No final das contas, vai ter uma repercussão na alimentação. Agora, um indivíduo que tem uma alimentação mais adequada, um estilo de vida mais adequado, ele tem mais chances de ficar mais longe desses sintomas, de doenças, de queixas. Né? Claro que a gente vai pensar aí também nessa parte emocional, espiritual. Aí tem uma série de outras coisas que a gente vai pensando ao mesmo tempo, né? Se é que esse indivíduo considerado saudável venha desenvolver alguma coisa. Ou às vezes a alimentação está muito saudável, está muito teoricamente saudável, mas alguns elementos daquela alimentação dita saudável não se encaixam no perfil daquele indivíduo. Porque muitas pessoas, né? Eu indico bastante, né? O nutricionista. E a resposta é assim, não, mas eu como bem, eu como direito. A minha alimentação é saudável. Mas aí, como é que essa alimentação é saudável se a pessoa continua apresentando os mesmos sintomas e que são clássicos de uma alimentação que está, de repente, incompatível com essa pessoa, né? Então, porque ela também não detectou que tem um alimento que não está funcionando, né? E aí é que eu vejo essa coisa do o que é saudável, né? Não, minha alimentação é saudável. O que é saudável? É o de cada um. É aquela visão de cada um, né? Então, ter a orientação do nutricionista que vai identificar o que é que pode estar trazendo, né? É um diferencial muito importante, né? Exatamente. Às vezes a gente tem certas manifestações, né? Por exemplo, uma doença comum, né? Eu vejo muito no consultório. Artrite, uma doença que é autoimune. Né? Considerada autoimune, você tem lá os medicamentos e ponto final. Não necessariamente ponto final. A gente pode trabalhar essas inflamações. André, a gente pode trabalhar essas inflamações do corpo, né, que causam as dores da artrite, por meio de uma escolha alimentar mais adequada dentro desse olhar para a pessoa que está ali naquele momento com artrite. Ela não é uma artrite, né? Ela é um indivíduo complexo, que tem uma vida, que tem uma rotina, que tem um cotidiano, e que naquele momento ela está ali apresentando essa manifestação. Então, geralmente, a gente pode até caracterizar, né, de forma metafísica, são pessoas que são mais, às vezes, inflexíveis, mais dominadoras, né, que querem tomar conta de tudo. Enfim, a gente pode ter esse outro olhar, né, e aí até tá pontuando algumas coisinhas para ela, ou até mesmo a gente já saber, né, o nutricionista já saber que com aquela pessoa a gente tem que ajudar nessa flexibilidade, por exemplo. A gente pensar que uma inflamação desse tipo vai ter a ver também com o que a gente chama da nossa defesa e da nossa barreira, que é a integridade do intestino. Então, não é só aquela coisa de você evacuar todo dia e as fezes estão perfeitas, não é só isso. Né? Esse intestino, ele está te defendendo, ele tem uma função de defesa. Né? Ele está conseguindo fazer essa defesa ou não. Tem substâncias que passam do intestino ali para o sangue e que vão causando essa inflamação. Então, por exemplo, um alimento que é muito falado, um alimento não, desculpa, um componente do alimento que é muito falado é o glúten, né?
E aí, sim, o glúten, a gente observa em pesquisas, artigos científicos, ele tem uma interferência na integridade dessa mucosa intestinal, dessa barreira. Então, assim, minha experiência fala muito dessa redução do glúten na alimentação e a melhora dos sintomas, por exemplo, das dores de uma artrite, né? Associado, obviamente, a outros alimentos, a entrada de vários compostos fitoquímicos para ajudar a célula a ter mais energia, ajudar a se defender. Aí entra os curcuminoides, por exemplo, da cúrcuma, né? Aí entra uma série de elementos Terápico. fitoterápicos, ajustes dessa defesa da integridade da mucosa intestinal, com a glutamina, com alimentos que são pré-bióticos. Então, às vezes, as pessoas não comem nem uma fibra crua, né? Preferem os alimentos mais cozidos, e a gente só de inserir uma cenourinha ralada crua já está alimentando as bactérias boas do intestino. Né? Então, a gente já consegue, às vezes, mesmo sem uso de probiótico, só para alimentação, a gente já consegue trazer uma reintegração, digamos assim, né, dessa mucosa, dessa barreira intestinal, diminuindo essa permeabilidade intestinal, ou seja, não deixando que os fatores que são mais agressores, digamos assim, que vêm da dieta, que eles entrem no sangue, que eles causem mais inflamações subclínicas, né, crônicas. Então, só de fazer ajustes na dieta, no horário, também o ciclo circadiano é fundamental. Então, o horário que a pessoa vai dormir, ela está conseguindo fazer uma boa limpeza do corpo, desintoxicação. O seu horário, o horário que a gente fala, né, que o fígado tem uma energia mais potente para trazer essa desintoxicação, é um horário noturno, de 1 às 3 da madrugada, mais ou menos. Isso é uma pessoa que sempre vai dormir 2, 3 horas da manhã, é uma pessoa que a gente sabe que está mais desintoxicada, que precisa ter um olhar mais atento para esse processo, e aí a gente precisa de toda uma orientação. Então, assim, são situações que a gente vai mudar. A alimentação vai sugerir uma mudança no estilo de vida também. Então, é tudo integrado. Você falou da intoxicação, e aí eu lembrei da teoria do terreno biológico, né? Que a gente coloca que antes tinha-se um patógeno como causador de doenças, né? E aí o terreno biológico é um terreno que está favorável para que você desenvolva doenças. Então, nessa teoria, a gente trabalha muito a limpeza do terreno. Então, eu, como dentista, trabalho muito limpando metal pesado, pontos de infecção, né? Infecção nos dentes. E aí, como que a nutrição ela vai ajudar nessa questão dessa limpeza do terreno? Então, o terreno biológico é como se fosse uma orquestra, né? Se a gente tem um instrumento que desafinou a música, não vai fluir bem. Então, se a gente tem questões que rondam, né, nosso terreno biológico, a nossa casa, que é nosso corpo, né, isso vai sair dos trilhos e esse fluxo energético não vai fluir. Então, como você falou, os metais pesados, a própria questão que eu acabei de falar, intestinal. Então, se o indivíduo não consegue consumir os pré-bióticos, então a gente sabe que esses probióticos, as bactérias lá no intestino, essa microbiota, pode estar alterada. E isso vai alterar muito o terreno biológico. A gente tem um fato hoje bem interessante e que até envolve o ambiente, né? Porque está tudo integrado, alimento, ser humano, ambiente, obviamente, o fator de bioacumulação. Então, por exemplo, os agrotóxicos, porque essa luta toda, né, que os nutricionistas têm sugerindo o uso de alimentos orgânicos. Então, a gente tem acúmulo de agrotóxicos no solo, nos animais. Então, toda a cadeia alimentar vai ficando prejudicada com essa intoxicação, digamos, né, com esses elementos, pesticidas, glifosatos, etc. E isso vai tendo uma repercussão dentro do nosso terreno biológico. Isso vai tendo uma repercussão no desenvolvimento de doenças endócrinas, principalmente. Então, isso acontece também, por exemplo, com o mercúrio nos alimentos, o mercúrio nos peixes. E aí a gente precisa estar o tempo todo equilibrando esse terreno biológico, limpando esse terreno biológico. E aí, como é que a gente vai... Fala. Não, que também existem alimentos que vão ajudar nessa desintoxicação. Então, isso. Então, como é que a gente vai fazer essa limpeza do terreno biológico? Então, a gente precisa ter alimentos que sejam quelantes, no caso do mercúrio, que sejam quelantes de metais pesados. E aí a gente tem, por exemplo, o coentro, que é maravilhoso. E não é à toa que, geralmente, as receitas de peixe levam coentro. Isso é uma coisa interessante, né? E realmente ele vai ajudar muito a diminuir a absorção do mercúrio.
pelo corpo, vai ajudar a mandar para fora do corpo, eliminar. E aí a gente vai tentando buscar, em relação aos agrotóxicos, a sugestão dos alimentos orgânicos, redução de aditivos químicos. Então, assim, adoçantes artificiais são grandes vilões da nossa saúde, né? Principalmente quando a gente fala na parte metabólica, sobrepeso, obesidade. Então, antigamente se falava que eles ajudavam muito, né? Porque reduz a caloria do líquido, enfim, da preparação, mas não é exatamente assim que acontece. Então, eles são vilões e principalmente, como é que eu vou dizer? Trazendo um prejuízo naquela integridade da barreira intestinal que eu falei, que é a nossa defesa. Então, adoçantes artificiais, infelizmente, a gente vê inclusive em produtos infantis. Achocolatados, iogurtes famosos para o público infantil e que eles colocam lá no rótulo redução do açúcar. Mas se você for ler os ingredientes, eles diminuíram o açúcar e colocaram adoçante. Então, imagina aquele corpinho, né, de 5, 6 anos, 7 anos de idade, desde essa idade até antes, já consumindo esses aditivos químicos e acumulando isso no corpo deles. Que efeito que isso vai ter em longo prazo, né, com todo o restante, todo o contexto, né, de uma vida, principalmente a gente sabe de cidade grande, com estresse, com acúmulo de outras toxinas. Então, que efeito que isso tem? Então, é um trabalho grande, né? De reeducação alimentar, de educação alimentar, educação de leitura de rótulos, de ingredientes. Então, a gente tem uma alimentação muito baseada em industrializados, aquela história que sempre tem, é bem clichê de nutricionista, né? Desembale menos, descasque mais. É isso. A gente está consumindo uma quantidade de aditivo químico muito grande. E nós temos um organismo natureza, né? Nós somos natureza. Então, natureza entende natureza. Quanto mais alimentos naturais, quanto mais combustível natural a gente colocar dentro do nosso organismo, melhor, mais flui, né? É isso aí, Simone. Então, tratando o nosso corpo como uma lixeira, mais ou menos isso. Tá. E se a gente não se cuida, né? Se a gente não entende, não é aquela coisa radical, eu não vou comer nunca mais. Não é isso. Mas a gente precisa saber o que a gente está consumindo. A gente precisa saber como que a gente faz para limpar. E não tem jeito. A limpeza, ela vai vir de uma alimentação natural, ela vai vir de um consumo de água maior. Muitas pessoas nem bebem água, né? A gente vê o consumo de refrigerantes ou de sucos industrializados muito alto ainda. Aqui no Rio a gente tem até uma consciência interessante, eu acho que muito pela cultura do corpo, né? Então, mas se a gente vai para outras cidades do país, para outros países, a gente vê um consumo de refrigerante muito alto, inclusive por crianças. Então, isso é preocupante. Não é à toa que a gente vê aí os índices de obesidade cada vez maiores. E a gente vai ver, hoje, por exemplo, estava no jornal, né, que o Brasil é um dos países, dos próximos países que vai ter um índice de Alzheimer muito grande. Também é uma doença inflamatória, né, uma crônica, que vai aos poucos se formando, né? Consumo excessivo de açúcar, alimentos inflamatórios, aditivos químicos. Claro que essa não é a causa única, né? Mas é uma base também. Entender que a gente não precisa esperar ter um diagnóstico de uma doença para fazer a prevenção, né? A gente, antes de desenvolver alguma coisa, já começar nesse processo de entendimento, de ter uma consciência alimentar, consciência corporal, né? Do melhor alimento, de como você alimentar melhor o seu corpo, não só com alimentos, mas tudo à sua volta, né? Como você trata o seu corpo. Porque a saúde é muito importante e o resto todo é importante. O trabalho é importante, a família é importante, tudo é importante, até o momento que você perde saúde. Aí você vê que realmente o que era importante era ter a saúde, né? Então, outra coisa que eu ia colocar é que no meu trabalho, como eu falei, eu indico muito o trabalho do nutricionista, porque fala saúde começa pela boca, né? Então, eu como dentista, começa pela boca, você pensa que é o dente, mas também é o que você coloca para dentro da boca, né? E as duas grandes doenças do dentista, né? A doença cárie e a doença periodontal, que é a doença da gengiva, as duas precisam muito do auxílio do nutricionista. Porque a cárie, ela é multifatorial, mas um dos fatores é a alimentação. E a doença periodontal tem como um fator muito importante
a questão da desbiose. E a desbiose a gente sabe que tem correlação direta com o intestino, tudo isso que a Larissa colocou. Então, assim, eu indico muito nutricionista e provavelmente todos os profissionais da área da saúde também indicam nutricionista, porque não tem como você ter saúde se você não tiver uma alimentação adequada, né, e coerente com aquele indivíduo. Ainda mais quando a gente tem esse olhar integrativo, a gente tem que entender que arroz e feijão é bom para a maioria das pessoas, mas talvez para aquela pessoa não seja. E aí o que é o conceito que ela tem de alimentação saudável, talvez para ela não funcione. Então, esse olhar personalizado é muito importante. Então, construindo isso, eu queria saber quais outras terapias que você indica, você como nutricionista, porque todo mundo indica o nutricionista, e o nutricionista indica quais outras áreas você costuma indicar dentro da sua prática. É, muito bom você falar isso, né? Porque realmente a gente recebe muitas indicações de muitos profissionais, né? Então, é do médico, do dentista, do fisioterapeuta. Então, todo mundo que acaba identificando, opa, essa alimentação aí, se mudar, pode melhorar muito o resultado do meu trabalho e o bem-estar da pessoa, né? Então, realmente, a gente acaba recebendo muitas indicações. Mas não tem como eu falei lá do início, a gente começa a perceber situações no paciente, muitas vezes, emocionais, mentais, a questão até da espiritualidade mesmo. Hoje em dia a gente vê essa ansiedade tão grande, né? A depressão. Então, não tem como a gente não indicar outros profissionais. Então, eu costumo indicar muito psicólogos, né? Se a pessoa já não vem de um acompanhamento psicoterápico, mas eu peço sempre, grande maioria, e eu acho que assim, é uma coisa que já até assim, está no meu orientações gerais que eu tenho assim no planejamento alimentar, buscar se conectar com a natureza. Então, o banho de floresta, o aterramento, ter esse olhar, né? Isso é uma coisa que a pessoa pode fazer até sozinha. E pensando aí também em outros terapeutas integrativos, quando eu detecto alguma questão relacionada, por exemplo, a algum tipo de crença, né? Ah, eu já fui a 15 nutricionistas. Tem gente que, né, chega assim no consultório. Você já é a 16ª, você já é a 20ª. Então tem alguma coisa estranha, né? Será que 15 nutricionistas não deram conta, né? Então, mas por quê? E aí a gente conversa. Então, se eu detecto, tem ali, tem uma crença ali de que ela não quer se desprender, né? Tem algum ganho. Então, de repente, um Theta Healing, barras de Access pode ser interessante, né? Ou, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, uma pergunta que eu sempre faço é: como é que está a sua mastigação? Você mastiga rápido, devagar, né? Então, a grande maioria das pessoas me fala que mastiga rápido. Uma refeição grande, tipo almoço, acontece em 5 minutos. Então, aí, resolvendo problema no telefone, ou enfim, vendo jornal, assistindo alguma coisa. Então, a primeira coisa é, vamos respirar. Vamos procurar, então, uma meditação, um mindfulness, yoga, um tai chi. Aí eu vou falando, o que você acha de interessante por aí? E aí posso fazer alguma indicação. Outra que eu acho que é interessante também, e na nutrição pode ajudar bastante, né, a atingir os objetivos que a pessoa está em busca, às vezes são situações que se repetem na família. Ah, porque minha mãe era assim, minha tia era assim, minha avó era assim, casos até de constipação intestinal crônica, ou casos de compulsão alimentar. E aí, se isso está se repetindo das gerações na família, aí eu sugiro, quem sabe você não vai olhar isso pelo olhar da constelação familiar. Quem sabe tem algum motivo aí que esteja querendo aparecer para vocês, né? E vocês ainda não identificaram. Então a gente vai trabalhar na alimentação, obviamente, mas você também pode trabalhar esse outro lado. Então, dessa forma aí a gente vai. Aí são várias situações, acupuntura, né? Pessoas que com dor crônica. Então, são várias situações que a gente pode utilizar. Eu utilizo já os florais, então, tanto os florais de bar quanto os florais quânticos. Nem sempre numa primeira consulta dá para já aplicar, né? Para sugerir um floral, às vezes precisa sentir um pouquinho mais a pessoa e tal. Mas faz parte aí da minha conduta também. Legal, muito bom. Queria pontuar aqui que as pessoas pensam no nutricionista com relação à obesidade, né? Uhum. Procurar um nutricionista, não, mas eu sou magro, ou eu me alimento bem, ou, né, coisa assim que você pensa que não precisa, mas eu penso que não há doença, não há sintoma, não há sinal, né, que apareça no corpo que não exista um benefício de ter uma orientação nutricional adequada. Então, o nutricionista, ele acaba sendo assim o principal, na minha visão, né, o principal profissional a ser abordado, a ser procurado quando você tiver qualquer sintoma ou sinal de saúde, né? Alguma coisa que te incomoda, uma dor de cabeça constante,
nutricionista vai te ajudar. É uma dor na articulação, é depressão, são tantas coisas que a alimentação inadequada pode trazer que o nutricionista vai ser essencial para mim em qualquer sinal, sintoma, você tem aplicação do nutricionista. Então fica a minha homenagem, eu agradeço, né, aos nutricionistas pelo trabalho maravilhoso que fazem, né, meu agradecimento à Larissa por ter trazido o assunto hoje para a gente, né, poder trazer mais da nutrição, porque geralmente a gente sempre dá uma pincelada, né, em todos os nossos papos integrativos, a gente traz um pouco da visão, eu da odontologia, a Larissa da nutrição, então hoje a gente pôde, né, focar direto na nutrição e poder trazer mais do assunto. Obrigada, Larissa, obrigada a todos que tiveram. Eu que agradeço todo mundo que pôde participar, que pôde assistir, quem vai assistir depois gravado. E também queria te agradecer, Alessandra, obrigada, por toda a parceria aqui também. E falar que a Health 5D está aqui para ajudar a quem precisar, conectando os profissionais de saúde integrativa, a sua busca de saúde, né? Então, a clientes, pacientes, pessoas que gostem dessa ideia da saúde integrativa, desse olhar mais amplo, desse olhar holístico, né? Então, a Health 5D tem esse propósito. Então, essa é a mensagem. Quem tiver dúvida, acessa lá o nosso site e, se for profissional, pode se cadastrar como profissional. Se não for profissional, pode se cadastrar também como cliente, usuário, enfim, para poder receber algumas novidades. Então, estamos criando essa comunidade de saúde integrativa. Isso. Nosso objetivo é poder conectar pessoas, né, que precisam de serviços, que precisam desse olhar de saúde. Então é isso. Se você for nutricionista integrativo ou alguma outra abordagem integrativa, alguma outra abordagem de saúde, né, holística, energética, a gente tem espaço para todas essas categorias no site. Se inscrevam e, se quiserem sugerir alternativas, opções, especialidades, ou trazer profissionais, tanto para sugerir para live, sugerir para se cadastrar no site, a gente está aqui para isso. Então, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui na tarde de vocês. Obrigado quem nos acompanhou e fiquem atentos aí às próximas lives. Essa aqui vai na íntegra para o YouTube, então também se vocês quiserem indicar, compartilhar com outros amigos, compartilhem. Obrigada a todos. Boa tarde. Beijo, boa tarde.